Eu sou a professora Iris e vou explicar sobre o conteúdo do PET volume 4, semanas 1 e 2. Esse PET ele veio com o conteúdo sobre ondas, que na realidade é uma continuação daquele conteúdo do PET volume 3, que falava sobre o movimento harmônico simples, que também é um movimento periódico, como ondas. Então, como exemplo, eu vou dar aqui uma onda produzida numa corda através de um vibrador que tem uma lâmina que vibra numa determinada frequência. A frequência dada será pelo vibrador. Então, qual que é a equação de frequência que nós já vimos no PET anterior? Vai ser o número de oscilações dividido pelo tempo. Qual que é a unidade preferencial dessa frequência? Hertz, Hz, também conhecido como RPS. O que é RPS? Rotações por segundo ou oscilações por segundo. Aproveitei o desenho que veio na explicação do conteúdo do PET. Então, aqui nós temos um movimento ondulatório. Esse gráfico aqui, vocês já viram ele em matemática, na função seno ou cosseno. E o que é importante a gente identificar nessa figura? As cristas, que são esses pontos máximos aqui, os vales, que são os pontos de mínimo, e a amplitude, ela é a máxima distância entre o ponto de equilíbrio dessa onda até o ponto de crista ou o ponto de equilíbrio aqui até o ponto de vale. Essa distância é chamada de A, amplitude dessa onda. O comprimento de onda pode ser identificado entre dois pontos consecutivos de vales ou dois pontos consecutivos de cristas, ou se nós pegarmos aqui os pontos de equilíbrio correspondentes. Então, esse vai ser correspondente a esse, porque a onda aqui, ó, está ascendente. Não pode ser entre esses dois, porque essa está ascendente e essa descendente. Então, entre esses dois pontos aqui, também nós temos um comprimento de onda. Desse daqui, seria o correspondente a ele, esse daqui, ó. Descendo também, no movimento de descida da onda. A equação, a gente também já trabalhou com ela no PET anterior. Vamos fazer analogia lá da equação do primeiro ano, velocidade é o ΔS por ΔT. Mas o que eu vou chamar de ΔS nesse movimento ondulatório aqui? O comprimento de onda, o lambda. O tempo será um período, porque, lógico, é um período de repetição oscilatório, então, de tempo em tempo, esse movimento, ele se repete. Então, vai ser a letra T maiúscula. Então, substituindo na equação, V é o lambda, que é essa letra grega, sobre o período, T maiúsculo. Ou, como a frequência é o inverso do período, eu posso usar essa equação, V é igual a lambda vezes F. Então, essa fórmula, ela é usada com a divisão pelo período e com a multiplicação pela frequência. Eu coloquei uma nuvenzinha aqui, ó, porque essa é a mais utilizada. Lembrando as equações, período é o tempo sobre o número de oscilações, a unidade que mais vai aparecer são segundos, é a unidade de tempo normal, o período é o inverso da frequência, ou frequência é o inverso do período. Se eu substituir aqui, vai ficar V é o lambda vezes F. E essas equações que nós vamos utilizar nas resoluções dos nossos exercícios.